Interromper, agora o ministro da Economia, Paulo Guedes, fala nesse momento sobre os resultados da arrecadação tributária no primeiro trimestre do ano. Vamos ouvir. Por que importante esse registro? Porque a arrecadação é uma proxy para o nível de atividade econômica da economia formal. Então, o que nós estamos observando é que os índices de atividade econômica do Banco Central vieram bem acima do esperado, mostrando recuperação em todos os setores, inclusive com até mesmo o comércio superando a fase pré-pandemia. E serviços, que foi o mais atingido lá atrás, com a primeira onda ainda, quase chegando ao nível também pré-pandemia. Então, de um lado, o nível de arrecadação confirmando o ritmo de produção, de avanço da produção. De outro lado, esses índices de atividade econômica superando as expectativas. E ainda, de outro lado, o ritmo de geração de empregos na economia formal, 260 mil novos empregos em janeiro, 403 mil novos empregos em fevereiro. Isso mostra que realmente o Brasil se levantou. O Brasil foi derrubado pela pandemia, mas o Brasil se levantou, se recuperou em V e se levantou novamente e registra nesse trimestre um ritmo de recuperação expressivo. É evidente que agora nós temos que acelerar o ritmo de vacinação. Por isso que eu digo sempre que a melhor política fiscal é vacina, vacina e vacina. Porque nós temos que garantir o retorno seguro ao trabalho da população brasileira. Então, é possível que haja um impacto dessa segunda onda no primeiro trimestre, e observem que nos primeiros 2 meses não tínhamos o auxílio emergencial, ou seja, a economia já estava sem o nível de camada de proteção e já estava num ritmo de recuperação avançado. Agora vem justamente as novas camadas de proteção. O auxílio emergencial já foi disparado e agora, com a aprovação do orçamento, vem os outros programas bem-sucedidos do ano passado. Então, e aí eu passo para a nossa segunda observação a respeito dos impostos, é que agora se reforça o nosso ponto de vista de que não seria correto, não seria sensato aumentar impostos para reduzir déficit em meio a uma recessão. O Brasil foi atingido pela pandemia exatamente quando estava começando a recuperar o ritmo de crescimento econômico, no primeiro trimestre do ano passado. E muita gente insistia que nós devíamos aumentar impostos para poder reduzir o déficit, e eu dizia que não. Nós temos que ter noção, primeiro, do déficit estrutural. A economia brasileira caiu em recessão de 3,5% em 2015, 3,5% em 2016, teve um crescimento pífio em 17, 18, também 19, um crescimento baixo, pouco acima de 1%, e depois mergulhou novamente em recessão sob o impacto da pandemia. Tivemos uma recessão completamente diferente das anteriores, graças aos nossos programas de proteção das vidas, com auxílio emergencial, com repasse para estados e municípios, com o programa de preservação de empregos, o BEM, os programas de crédito, PRONAMP, PEAC, maquininhas. Nós conseguimos atravessar uma queda de 4,1% do PIB, criando 140 mil empregos na economia formal. E boa parte disso também com os programas de crédito de uma característica totalmente diferente dos anteriores. 48% da expansão de crédito foi parar nas pequenas e médias empresas, que são os maiores geradores de emprego também. Esse resultado de uma arrecadação forte no setor formal, com um aumento também de quase 20% no imposto de renda de pessoa jurídica, esse trimestre sobre o trimestre
do ano anterior, primeiro trimestre do ano anterior, isso mostra também uma enorme capacidade de adaptação das empresas brasileiras. Em meio a tsunami, que foi esse impacto da pandemia, elas conseguiram se recuperar, se recompor, e as maiores empresas são as listadas em bolsas, 360 empresas, registrando aumento de receita, redução de custos e aumento de lucros ao mesmo tempo, em meio a uma terrível pandemia. Então, isso mostra a capacidade de adaptação e por que eu tinha confiança que a economia brasileira ia voltar em V, como voltou. E nós vamos atravessar agora a segunda onda. E eu termino com essas breves observações justamente sobre a aprovação do orçamento. Toda a informação tem dois componentes: o sinal e o ruído, o barulho. Tem muito barulho rodando por aí, enquanto o sinal verdadeiro é que o governo, após 2 anos, conseguiu uma base de sustentação parlamentar. E justamente nesse momento em que aprovou 6 reformas importantes num período rápido de 2 ou 3 semanas, quando ele inaugurou essa base de sustentação parlamentar, já havia aprovado a lei de falências para ajudar as empresas a se recuperarem rapidamente, já havíamos aprovado programas de crédito em meio à pandemia. O Brasil é a única economia do mundo que manteve reformas estruturantes em meio à pandemia. E justamente quando o governo está nesse momento político de obter sua sustentação parlamentar e estreia com 6 importantes reformas, com o timing adequado, porque, como eu sempre digo, quem dá o timing das reformas é a política. Então, na hora em que os preços começam a subir, fazer pressão, porque nós temos câmbio subindo, tivemos o efeito do auxílio emergencial sobre material de construção, sobre alimentação, no exato momento em que os aumentos de preços setoriais, transitórios, ameaçam se tornar aumentos permanentes, vem o nosso Banco Central Independente, a aprovação do Banco Central Independente, que, aliás, teve a confirmação dos nomes para presidente e para a diretoria do Banco Central de ontem para hoje. Aprovamos o Banco Central Independente, aprovamos um novo marco fiscal que dispara gatilhos quando as despesas atingem certos parâmetros fiscais que ameacem a saúde financeira dos entes federativos. Aprovamos também que entrem no Programa Nacional de Desestatização Correios e Eletrobras, a maior empresa de energia elétrica da América Latina, de um lado, e os Correios, de outro lado, para mostrar o compromisso com o avanço das privatizações. E destravamos os bloqueios aos investimentos, através de aprovação de novos marcos regulatórios importantes, como saneamento e gás natural. Reformas essenciais para justamente os investimentos, a retomada de investimentos. Em saneamento, estimamos aí 600, 700 bilhões de investimento nos próximos 10 anos. Na área de Minas e Energia, petróleo, gás natural, também um ritmo de investimentos de quase 300 bilhões nos próximos 2, 3, 4 anos. E está no pipeline também a aprovação de marcos regulatórios para ferrovias. A privatização de aeroportos, 22 essa semana passada, mais 6 terminais portuários, mais uma ferrovia. Então, todo o cronograma de concessões, privatizações, o destravar investimentos em petróleo, gás natural, saneamento, cabotagem, ferrovias, é baseado justamente nessas novas ondas de investimentos que nós vamos transformar uma recuperação cíclica baseada em consumo e exportações num ritmo de crescimento sustentável com base no aumento dos investimentos. Os investimentos estão aumentando. Nos últimos 2, 3 anos,
O ritmo de investimento está aumentando gradualmente. E é isso que permite a transformação dessa recuperação cíclica com base em consumo numa retomada de crescimento sustentável à base de investimentos. Então, eu queria reafirmar que quem apostou no diálogo, no entendimento entre Executivo e Congresso, está captando realmente o sinal, a informação do que está acontecendo, que é o governo conseguindo a base parlamentar para a retomada de sua agenda de reformas estruturantes. Como foi o primeiro exercício de elaboração conjunta do orçamento, alguns desacertos aqui e ali, revelando justamente esse início de entrosamento, acabaram dificultando um pouco esse encaixe. Agora, o mais importante desse encaixe, das emendas parlamentares republicanas que representam, de um lado, os acordos políticos e, de outro lado, a necessidade que isso caiba nos orçamentos públicos. Esse acordo revela, na verdade, os senhores vão observar isso nos próximos 2 dias, quando observarem toda a configuração do acordo, os senhores vão observar que foi mantido o duplo compromisso do governo Bolsonaro com a saúde da população brasileira, por um lado, e com a responsabilidade fiscal, por outro lado. Então, esse duplo compromisso significa que os gastos recorrentes continuam sob o teto, exatamente porque eles exprimem esse compromisso com a responsabilidade fiscal. Já o compromisso com a saúde do povo brasileiro, esses gastos de natureza não recorrente, exprimem, por outro lado, o compromisso com a saúde. Esses gastos, e só esses gastos, estarão fora do teto, como aconteceu no ano passado. Ou seja, em 2021, nós vamos observar exatamente o mesmo protocolo de 2020. Os recursos para a saúde, como já estão acontecendo, preservação de vidas e preservação de empregos, está tendo uma barulheira aqui em volta. Nós precisamos também respeitar, de um lado, o direito de manifestação, mas, de outro lado, o direito à não poluição, né? Nós estamos trabalhando e tem uma poluição atrapalhando a gente aqui, mas tudo bem, é da democracia. Mas então vamos lá. Esse duplo compromisso nosso com a saúde e com a responsabilidade fiscal que se expressou no ano passado. Nós fizemos um orçamento de guerra, uma PEC de guerra, que permitiu que os gastos com a saúde ficassem na ordem de 8,5% do PIB. Agora, esse ano a mesma coisa, mas com um foco muito maior, porque são os programas bem-sucedidos do ano passado, que estão sendo renovados, com um foco muito maior e com muito mais moderação. Então, por isso que eu dizia que são gastos que, embora estejam fora do teto, sejam extrateto, eles obedecem rigorosamente à lógica e ao protocolo desse duplo compromisso com a responsabilidade fiscal e com a saúde. Então, se é para preservar saúde, vidas e os empregos, a proteção dos empregos, que foram o programa BEM, de benefício emergencial, o programa de auxílio emergencial, esses e só esses gastos estão no extrateto. Então, eu termino por aqui, reafirmando a nossa convicção de que a economia brasileira vai se reanimar, vai manter o ritmo de crescimento aí à frente, se nós fizermos, de um lado, a vacinação em massa, para que essa queda seja muito menor e muito mais breve do que foi do ano passado. Acho que vamos entrar o segundo semestre desse ano já com uma outra visão das possibilidades do país, com um ritmo de crescimento bem mais forte e com a população
tendo a sua saúde preservada e o seu retorno seguro ao trabalho garantido. Então, muito obrigado a todos, parabéns, Tostes, pelo resultado, parabéns aí à Receita, muita saúde para o povo brasileiro e vamos acreditar na economia, porque ela vem aí e nós vamos realmente retomar o nosso crescimento. Abraço a todos.